Estamos de volta com a segunda parte do informativo 849 do STJ e o primeiro julgado de hoje foi inserido na Lei de Falências, Lei número 11.101 de 2005, e o destaque ficou da seguinte forma: o crédito que tem como fato gerador data anterior ao primeiro pedido de recuperação judicial deve ser atualizado para fim de habilitação até a data do primeiro pedido recuperacional. Olha só, gente, que caso concreto interessante. Imagina assim, ó. A empresa Alfa pediu a recuperação judicial em 2021. O plano foi aprovado, a recuperação judicial começou e encerrou tudo certinho. Posteriormente, lá em 2025, ela pediu recuperação judicial de novo. Pensa que é festa, né? Pensa que é todo dia. Aí tinha uma empresa credora, a Beta, e ela tinha um crédito que era lá de 2020, mas ela não se habilitou na primeira recuperação. Mas agora, na segunda recuperação, ela pretende habilitar o crédito e para isso ela atualiza esse crédito que foi lá de 2020 até 2025. Aí vem a pergunta: tá certa essa atualização? Ela realmente atualiza até a data do segundo pedido de recuperação judicial ou até a data tão somente do primeiro pedido? Gente, ela atualiza tão somente até a data do primeiro pedido. Por quê? Porque o simples fato de ela não ter se habilitado na primeira recuperação não faz com que ela não tenha seu crédito submetido aos efeitos dessa recuperação, tá? Então ela não habilitou, mas mesmo assim o crédito dela está habilitado e sofre ali os mesmos efeitos. Então, por exemplo, o mesmo deságio, o mesmo parcelamento, enfim, tudo que está naquele primeiro plano, sendo tratado, então, em situação de isonomia com os demais credores. Então, o termo final da atualização vai ser o mesmo que foi daqueles outros credores lá na época da primeira recuperação, não é? Então, como é que ficou o destaque? O crédito que tem como fato gerador data anterior ao primeiro pedido de recuperação judicial deve ser atualizado para o fim de habilitação até a data do primeiro pedido recuperacional. Seguindo em frente com os julgados da quarta turma do STJ, próximo foi inserido na Lei de Falências, Lei número 11.101 de 2005, e o destaque ficou da seguinte forma: a rejeição do plano de recuperação judicial por credor detentor de percentual significativo das obrigações passivas da empresa não constitui por si só abuso de direito, principalmente quando justificada pela imposição de sacrifício demasiado ao respectivo crédito, reconhecimento de ilegalidades nas cláusulas do plano e apontamento de indícios de blindagem e desvio patrimonial, com suspeita de ocultação de bens das devedoras, fraudes contábeis e supostos ilícitos apurados em investigação criminal. Então, do que trata aqui esse caso concreto? Qual é o instituto? Gente, é um instituto que está previsto lá no artigo 58 da Lei de Recuperação Judicial, ou melhor, no 58, parágrafo 1º, que em inglês se chama de cram-down, que é o que? Seria meio que mal traduzidamente algo como goela abaixo, né? Digamos assim, que é aquela possibilidade em que, mesmo sem o plano de recuperação judicial ser aprovado dentro daqueles critérios que estão na Lei 11.101, mesmo assim ser deferida a recuperação judicial. Então, olha só, o artigo 58, parágrafo 1º, diz que o juiz poderá conceder a recuperação judicial com base no plano que não obteve aprovação na forma do artigo 45 desta lei, desde que, na mesma Assembleia, tenha obtido de forma cumulativa. Aí nós temos aqui alguns critérios, olha só. O voto favorável de credores que representem mais da metade de todos os créditos presentes à Assembleia, independentemente de classes. 2. A aprovação de 3 das classes de credores, ou, caso haja somente 3 com credores votantes,
a aprovação de pelo menos duas e, caso haja duas, de pelo menos uma. E 3, na classe que houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 dos credores, computados na forma do parágrafo 1º e 2º do artigo 45 dessa lei. Ou seja, gente, aqui o objetivo é realmente a conservação da empresa levada assim ao máximo efeito, né? Então, o plano de recuperação judicial foi reprovado. Mas você olha, não, mas mesmo assim, vamos ver se dá. Então, você olha, mais da metade dos credores votou a favor? Votou. Foi rejeitado por quantas classes? Só foi rejeitada por uma. Ou então, não, 3 classes aprovaram, né? Então, enfim, parece que para muitas classes e para muitos credores é um plano interessante. E, além disso, na classe que rejeitou, teve aí 1/3 ou mais de 1/3 de votos favoráveis. Então, vamos deferir essa recuperação, porque, em nome aqui da preservação da empresa, parece que vai ser algo bom. E aí, esse é o tal do cram-down, né? Então, mesmo que aquela classe, aquela empresa credora tenha rejeitado, ela vai ter que engolir e vai ser deferido esse plano de recuperação judicial. E aí, o que acontece? Um dos objetivos aqui é você impedir o tal do abuso do direito de voto. Porque muitas vezes há uma empresa que é credora de um valor muito significativo, às vezes um percentual muito alto, e essa empresa, às vezes com o intuito, digamos assim, é estranho falar nisso em direito empresarial, né? Mas o intuito ali é egoístico ou retaliatório. Retaliatório até faz mais sentido, né? Mas enfim, ela acaba se manifestando contrariamente, mesmo que aquele plano seja bom para os credores em geral, mas para ela é ruim. E aí ela acaba abusando desse direito de voto, ela tendo ali um percentual muito significativo, e aí, não é nesse caso concreto, é possível que mesmo assim se defira esse plano de recuperação. Mas, gente, veja só, isso tem que ser algo excepcionalíssimo. Então, nós trouxemos, por exemplo, uma decisão lá no informativo 804, em que se estabeleceu naquela situação que em situações excepcionalíssimas, ainda que não alcançado o quórum do artigo 45 e sem o cumprimento cumulativo dos requisitos do artigo 58, parágrafo 1º, a fim de evitar o abuso do direito de voto por alguns credores, é possível, né, o deferimento visando a preservação da empresa. Então, olha só, não é? Mesmo sem atingir os requisitos do artigo 51, parágrafo 1º, naquele caso concreto, se deferiu o plano de recuperação judicial. Então, é algo ainda mais excepcional, não é? Não atingiu nem esse requisito excepcional do artigo 58, parágrafo 1º. Né? Então, aqui realmente é algo muito excepcional. Mas nesse caso concreto agora, do informativo 849, havia um credor, que era um banco, ele era titular de 25% do passivo e ele votou por rejeitar o plano. E ele demonstrou que tinha um motivo. Ele demonstrou que era um sacrifício muito desproporcional para o crédito dele, que havia cláusulas ilegais no plano e que, além disso, existia uma série de indícios de fraude contábil, blindagem patrimonial, desvios de bens, inclusive uma ação criminal, tramitando ainda, tratando sobre esse assunto. Aí o banco diz, olha, que conversa é essa? Essa empresa aí está toda enrolada, tem aqui um monte de indício de fraude contábil, tem um monte de indício de que teve patrimônio que foi desviado para os sócios ou para terceiros, e aí agora ela não pode me pagar e vem com um plano que vai realmente trazer um deságio gigante para o meu crédito de forma alguma. E rejeitou. E aí se verificou que nesse caso essa rejeição foi válida, não é? Não foi uma rejeição egoística, digamos assim. Foi uma rejeição bem fundamentada, não é? E aí não tem como se defender que o princípio da continuidade da empresa é algo absoluto, não pode ser a qualquer custo. E essa possibilidade de deferimento do plano, mesmo após a reprovação, é algo excepcional. Então a empresa tem que fazer por merecer de fato, né? E não foi o caso. Então como é que ficou aqui o destaque?
A rejeição do plano de recuperação judicial por credor, detentor de percentual significativo das obrigações passivas da devedora, não constitui por si só abuso de direito, principalmente quando justificada pela imposição de sacrifício demasiado ao respectivo crédito, reconhecimento de ilegalidades nas cláusulas do plano e apontamento de indícios de blindagem e desvio patrimonial com suspeita de ocultação de bens das devedoras, fraudes contábeis e supostos ilícitos apurados em investigação criminal. Iniciamos agora os julgados da 5ª turma do STJ. O primeiro foi inserido no Código de Processo Penal. Destaque da seguinte forma: a Lei 14.752 de 2023, que revogou a multa por abandono de processo do artigo 265 do CPP, não retroage para isentar penalidades impostas sob a legislação anterior. Então, bora lá. No artigo 265, havia aquela multa que podia ser aplicada pelo juiz no caso do advogado abandonar o processo. Nós sabemos, não é, que essa multa não existe mais. Foi inovação legislativa do ano de 2023, Lei 14.752. Desde então, o artigo 265 diz que se o defensor abandonar o processo sem justo motivo, aí ele poderá responder por uma infração disciplinar perante o órgão correicional competente, então perante a OAB, não é? Caberá à OAB verificar se realmente esse abandono de processo foi sem um justo motivo e aí, se for o caso, aplicar ali uma infração disciplinar. Mas o juiz mesmo não pode mais não. Aí você imagina que o doutor Raimundinho, advogado, sofreu uma multa do juiz porque abandonou um processo. Isso quando? Isso lá no ano de 2022, vai antes da Lei 14.752. E aí depois veio a nova lei dizendo que o juiz já não pode mais aplicar esse tipo de multa. Aí o que o doutor Raimundinho diz? Então essa nova lei tem que retroagir para retirar essa multa que me foi aplicada, porque não pode mais. Aí, gente, o que o STJ nos diz sobre esse argumento aqui do Dr. Raimundinho? Diz que não há essa retroatividade. Lembrando, né, nós estamos tratando aqui de uma norma de natureza processual. Nesse caso, então, vale a tal da teoria do isolamento dos atos processuais. A lei processual nova entra imediatamente em vigor, respeitados os atos praticados sob a égide da lei anterior. Então, há uma multa que foi aplicada sob a égide da lei processual anterior e que é plenamente válida e que, lembrando, nunca foi julgada inconstitucional pelo STF. Pelo contrário, quando o STF se manifestou acerca do tema, a decisão foi no sentido de que não só era constitucional, como também era uma medida que tinha uma importância muito grande, já que teria um caráter disciplinador e organizacional do processo penal. Então, a posição do STF era que não só era constitucional, como era muito importante, não é? Então, não há uma inconstitucionalidade, não foi isso, não é? Foi tão somente uma opção política de revogar a lei anterior, trazendo essa nova disciplina de que o juiz não poderia mais aplicar esse tipo de multa. Então, aquilo que foi aplicado ainda na vigência da lei anterior, tudo certo, continua valendo, né? A lei nova não retroage. Então, como é que ficou o destaque? A Lei 14.752 de 2023, que revogou a multa por abandono de processo do artigo 265 do CPP, não retroage para isentar penalidades impostas sob a legislação anterior. Próximo julgado de hoje é da 6ª turma do STJ, foi inserido no Código de Processo Penal destaque da seguinte forma: nos casos de inconsistência da narrativa policial, a pouca importância atribuída às gravações e o expressivo déficit de confiabilidade dos testemunhos policiais resultam na ilegalidade da busca pessoal e do ingresso no domicílio do réu. Gente, esse aqui foi um caso concreto
em que você sente o ódio do ministro que está digitando ali o voto. Eu acho muito interessante quando aparece algum voto desse que parece que o ministro se acordou ali no meio da noite, da madrugada, ficou indignado ali com aquela situação e começou ali a despejar vários argumentos, várias frases de efeito. É muito interessante quando isso acontece. E esse foi um bom caso disso, mas não foi sem razão, tá? Que o que aconteceu aqui nesse caso concreto? Foi um daqueles casos em que milagrosamente a polícia aborda uma pessoa na rua. Essa pessoa não tem droga, não tem arma, não tem nada, mas ela é tão cooperativa que ela resolve dizer: não, a droga está lá em casa, vamos lá buscar. E aí a polícia vai lá na casa da pessoa e encontra droga, encontra balança de precisão, encontra dinheiro trocado, encontra ali tudo para qualificar um tráfico. Mas assim, a narrativa de que essa pessoa espontaneamente confessou um crime, disse onde é que está a droga, permitiu o ingresso no domicílio sem autorização judicial é meio difícil de crer, não é? E aí, além disso, olha só o que pegou nesse caso concreto. Porque 3 dos policiais tinham câmera corporal, mas essas câmeras corporais também, por qualquer motivo que seja, não registraram nada. Então eles disseram assim: ele autorizou, mas não registrou essa autorização. E disseram assim também: ele confessou voluntariamente, mas tinha uma câmera lá e não registrou. Então, assim, fica estranho, não fica? Fica muito esquisito, né? Mais ainda nesse caso. E aí dá para se dizer que, caramba, para 10, esse juiz que julgou legal essa prisão comeu sozinho. Por quê? Porque o ministro aqui disse que ele foi acrítico, que ele não valorou de forma correta aqui as provas que estavam nos autos. E tome carão na polícia também, disse que existia uma cultura institucional de descompromisso com a legalidade probatória no âmbito da polícia militar, na medida em que não havia uma valorização, inclusive, das provas audiovisuais. E aí, basicamente, eles se confiavam de que normalmente o judiciário confia na palavra do policial, e aí, mesmo tendo uma câmera ali à disposição, eles se confiam e trazem só a palavra da polícia. E aí, como é o nome disso? Segundo o ministro, o nome disso é perda de uma chance probatória. O Estado tinha ao seu dispor a chance de produzir uma prova robusta, né, porque tinha câmera, já que, partindo aqui do pressuposto, tá, de que a palavra da polícia foi uma palavra verdadeira, né, de que de fato a pessoa confessou, disse onde é que estava a droga, autorizou. Então, partindo do pressuposto que tudo é verdade, então o Estado deixou de produzir uma prova que era seu ônus e que ele tinha, inclusive, ali plenamente à sua disposição câmeras para registrar tudo isso, não é? Então, qual foi a teoria que é aplicada, que é uma teoria importantíssima? Perda de uma chance probatória, teoria da perda de uma chance probatória. E qual a consequência prática? Então, nulidade das provas, desentranhamento dessas provas, né? Então, e muito carão na polícia, no juiz, em todo mundo. Enfim, como é que ficou aqui o destaque? Nos casos de inconsistência da narrativa policial, a pouca importância atribuída às gravações e o expressivo déficit de confiabilidade dos testemunhos policiais resultam na ilegalidade da busca pessoal e do ingresso no domicílio do réu. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje foi inserido no Código de Processo Penal o destaque da seguinte forma: sendo verossímil a narrativa de maus tratos apresentada pelo acusado durante a abordagem policial, mormente quando o laudo pericial certifica a ocorrência de lesão corporal no réu, deve-se declarar ilícita a sua confissão informal e, por derivação, todas as provas dela decorrentes, já que é do Estado o ônus de provar que atuou nos contornos da legalidade. Esse segundo habeas corpus foi relatado pelo mesmo ministro anterior, tá? Ministro Rogério Schietti. E, basicamente, qual foi o caso concreto? O custodiado aqui alega que ele sofreu maus tratos, né? Que ele foi torturado e que, diante dessa tortura, é que ele realizou uma confissão informal ali de que existiam drogas escondidas em uma determinada casa. A polícia foi até lá
e de fato localizou essas drogas. E aqui o juiz também levou carão. Por quê? Porque um dos argumentos foi que no vídeo, né, na gravação, em que essa pessoa confessa que existiam drogas, que essas drogas estavam em determinado lugar, o juiz afirma que essa pessoa, né, esse jovem no caso, tinha uma expressão calma e tranquila ao confessar. E aí o ministro diz, ora, como é que é uma expressão clara e tranquila? Porque se vê uma pessoa ali sentada no chão, com as mãos escondidas embaixo da perna, num local escuro, num beco, que ninguém sabe onde é. E o juiz classificou a expressão dessa pessoa como calma e tranquila para justificar que era uma confissão válida. Realmente foi um argumento meio estranho, né? E aí, o que o STJ entendeu? Que havia uma plausibilidade de que realmente houve uma tortura, especialmente porque o exame de corpo de delito atestou, né, uma lesão que havia sido sofrida por essa pessoa. E aí se entendeu que o Estado não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que não houve essa tortura e que daí, não é, com a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, nós temos que todas as provas daí decorrentes são provas nulas, beleza? Gente, um aprofundamento que é importantíssimo, e eu acho que isso aqui tem uma cara de prova, né? Prova de segunda fase, talvez também é prova oral. Na fundamentação, aqui o ministro utilizou os princípios sobre entrevistas eficazes, também chamados princípios Mendes, que são princípios que foram elaborados por um grupo de especialistas internacionais com apoio da ONU. Foram publicados em 2021, com o propósito de estabelecer um modelo universal de entrevista que seja não coercitiva e que seja baseada em direitos humanos. Eu trouxe uma explicação mais ou menos aprofundada sobre isso, né? Com aquilo que eu acho que você precisa, né? Na verdade, no nosso material, são 6 princípios, e aí eu indico bastante, né? Que você vá ao material escrito propriamente, mas basicamente o princípio 1 traz que essas entrevistas eficazes têm que ser instruídas pela ciência, lei e pela ética. O 2 traz que elas têm que ser eficazes, né, constituindo um processo abrangente para coletar informações precisas e confiáveis, e inclusive implementando-se sobre as salvaguardas jurídicas correspondentes. Então, por exemplo, tem que garantir direito ao silêncio, defesa técnica, o registro audiovisual, né? Terceiro princípio diz respeito à vulnerabilidade, então tem que identificar e abordar as necessidades da pessoa entrevistada em situação de vulnerabilidade. Então, por exemplo, se identifica se é um adolescente, se é uma pessoa com deficiência, alguém que sofreu um trauma psíquico, não é, para que realmente se respeite a condição dessa pessoa. Então, a gente pode pensar também até na pessoa humilde. Então, você não vai conversar com uma pessoa humilde que às vezes não tem um conhecimento técnico de uma forma com a linguagem rebuscada. Você vai conversar com aquela linguagem que a pessoa entende. Ou então uma criança vai ser uma escuta especializada, né? Enfim, faz todo sentido, né? O princípio 4 diz respeito a treinamento. Então, a entrevista eficaz, ela requer uma formação especializada de quem está entrevistando. O ponto 5, né? O princípio 5, responsabilização. Então, essas entrevistas demandam instituições transparentes e responsáveis, e aqui nesse ponto entra, por exemplo, o dever de registro das etapas de investigação, de auditoria policial, de investigação de denúncia de abuso, etc. E por último, o princípio 6 diz respeito à implementação e diz que uma entrevista eficaz requer medidas nacionais robustas. Então, por exemplo, criar mecanismo externo de corregedoria, ouvidoria, a rejeição de prova ilícita, treinamento, enfim, a atuação mesmo positiva no Estado, no sentido de modificar o status quo, não é isso? Então, como é que ficou o destaque? Sendo verossímil a narrativa de maus tratos apresentada pelo acusado durante a abordagem policial, normalmente, quando o laudo pericial certifica a ocorrência de lesão corporal no réu, deve-se declarar ilícita a sua confissão informal e, por derivação, todas as provas dela decorrentes, já que é do Estado, o ônus de provar que atuou
dentro dos contornos de legalidade. E seguindo em frente para o nosso último julgado de hoje, ele foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: a prova oriunda do exterior, quando utilizada apenas como notícia crimes, não compromete a validade das provas colhidas em território nacional, produzidas sob o devido processo legal. Então, olha só como foi esse caso, gente. Foi um caso envolvendo uma rede internacional de pedofilia, e aí as autoridades lá do Reino Unido começaram a investigação, rastrearam conteúdos ilícitos na Deep Web e identificaram, dentre outras pessoas, um suposto cidadão brasileiro, Carlos, que, claro, é um nome fictício, como o autor de um e-mail, onde nesse e-mail existiam conteúdos ligados à pedofilia. E aí o que as autoridades do Reino Unido fizeram? Comunicaram o Brasil. Disseram, olha, existem indícios de que o Carlos está cometendo crimes de pedofilia e faz parte de uma rede internacional de pedofilia. De posse dessa informação, a polícia brasileira começou a investigação em face do Carlos, descobriu que essa informação era verdadeira, obteve provas, tudo dentro do devido processo legal, e aí propôs uma ação penal em face do Carlos. E aí a defesa do Carlos veio contestar a legalidade dessa prova que veio lá do Reino Unido, já que não havia, nesse caso concreto, uma demonstração da cadeia de custódia. E aí não seria, então, possível delimitar se houve alguma alteração no meio do caminho. Então, se aquela prova que foi produzida lá no Reino Unido era uma prova fidedigna, já que a cadeia de custódia estava ali supostamente quebrada. E aí vem a pergunta: há alguma ilegalidade no caso concreto? Gente, não há, sabe por quê? Porque, na verdade, essa informação que veio do exterior não é uma prova. Isso aí é uma notícia crimes, não é? Qualquer pessoa que tem indícios que outra pessoa está cometendo um crime tem a obrigação de comunicar ao Estado. Isso é a notícia crimes. Informa, olha, estou sabendo que o Carlos está cometendo um crime. Investigue. E aí foi isso que aconteceu, né? Então, realmente, para uma notícia crime, não precisa de cadeia de custódia. Todas as provas foram produzidas dentro do processo, segundo a lei brasileira. Então, não há nenhum comprometimento da validade da prova. Não é necessário verificar se houve uma cadeia de custódia até chegar nessa notícia crime, até porque isso é indiferente. Toda a prova foi produzida dentro do processo, sob a ótica da lei brasileira, garantindo contraditório, ampla defesa devido ao processo legal. Então, realmente, não existe aqui nenhuma ilegalidade. E como é que ficou, então, o último destaque de hoje? A prova oriunda do exterior, quando utilizada apenas como notícia crimes, não compromete a validade das provas colhidas em território nacional, produzidas sob o devido processo legal. E, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Então já curte, compartilha, já deixa aquele like, nos avalia com 5 estrelas no Spotify. Tudo isso fortalece demais esse projeto e eu lhe agradeço muito. Então por hoje foi isso. Que Deus abençoe a nossa audiência e bora pra cima!